Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos aqui o nosso interdisciplinado mês de janeiro, né, o nosso primeiro do ano. Já dizer para vocês que eu acho melhor esse formato em aulas online, porque fica difícil de a gente reunir todo mundo, a maioria tem outras atividades, então prefiro que cumprir essa demanda do hospital realizando esses treinamentos, né, esses cursos de forma online. O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão assistir a aula e posteriormente vai me dar ok para que assinem a ata. É importante que todos assinem a ata, todos façam o treinamento, porque vocês são monitorados em relação a esses treinamentos. Então, para não se alongar muito, vai ser um vídeo rápido. Rápido é só para a gente resgatar alguns conceitos que porventura a gente, pelo dia a dia da gente, de trabalho, a gente vem esquecendo. Então, o nosso interdisciplinar de hoje, no mês de janeiro, é proteção radiológica e segurança ocupacional, fundamentos e práticas essenciais. Então, mais uma vez, é importante a gente falar, reforçar esses conceitos de proteção radiológica, e hoje a gente traz um recorte, né, sobre a segurança, a proteção radiológica e segurança ocupacional. Então tem tudo a ver com a nossa atividade profissional. Então é uma jornada pelo universo da proteção contra radiações ionizantes e as melhores práticas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro. Então, para iniciarmos, nós temos aqui uma figura que traz para a gente os conceitos de radiobiologia, né? Então, o efeito biológico, o efeito que a radiação ela pode causar no organismo vivo. Então, a radiobiologia é uma disciplina muito ampla, né? São vários conceitos, mas a gente só trouxe alguma coisa aqui para a gente relembrar e introduzir nosso assunto. Então, a radiação ionizante ela é invisível, é uma forma de energia, né? É uma onda eletromagnética que, por ter um alto poder de penetração, ela pode causar alguns danos significativos à saúde humana. Então, logicamente, que esse dano ele é minimizado quando a gente observa, quando nós aplicamos alguns cuidados, né, necessários para a utilização da radiação. Então, esse cuidado, ele, além de observar os princípios de proteção radiológica, o profissional, ele precisa também ter a ciência que o uso da radiação, ela pode causar um dano a você enquanto profissional, mas também ao indivíduo, a pessoa que está precisando de realizar um exame de imagem. Então, as suas aplicações são vastas, né? Nós temos aqui no nosso serviço, por exemplo, a aplicação da radiação em tomografia computadorizada, em raio-x, no bloco cirúrgico. Então, tem várias vertentes, eu não vou me prolongar aqui, porque eu estou conversando com gente que já é da área, então a gente não pode tratar aqui, todo mundo já tem ciência e sabe da aplicação da radiação em diversas áreas da radiologia, mas não só na área médica, mas também na indústria, na terapia, com tratamento, em processo de esterilização e de inspeção, segurança pública, mas essa gama de utilidade, né, de utilização da radiação, ela vem acompanhada de alguns riscos que, se não forem observados, se não forem tratados de forma cautelosa, com segurança, ela pode causar algum dano. Então, o principal objetivo da proteção radiológica é garantir a utilização da radiação, né, através das técnicas, né, das diversas modalidades que a radiação ela pode oferecer, né, mas sempre com o objetivo de minimizar o risco que essa utilização, né, que essa exposição à radiação ela pode causar, seja para trabalhadores, seja para pacientes ou público em geral. Então, falar de proteção radiológica é a mesma coisa de falar do equilíbrio,
entre o processo, né, a utilização, o trabalho em si e a segurança, que são fundamentais, aí, são conceitos fundamentais quando nós falamos aí de proteção radiológica. Então, existem 4 princípios fundamentais na proteção radiológica. É o princípio da justificação, da otimização, que é o nosso famoso ALARA, limitação de dose e prevenção de acidentes. A justificação, lógico que esses conceitos eles não trabalham, eles não fazem sentido se trabalhados isoladamente. Então eles precisam estar numa harmonia, eles precisam estar sendo aplicados de forma harmoniosa, de forma uniforme. Então, o princípio da justificação, por exemplo, é que toda e qualquer exposição à radiação, ela só é justificada se o benefício resultar ou superar claramente o risco associado. Então, eu só posso utilizar a radiação se eu tenho certeza que aquele risco que eu vou expor o paciente, o indivíduo, ele é menor do que o benefício que irá causar, né? Que irá proporcionar àquele indivíduo, através do diagnóstico ou através de sua terapia. Então, eu justifico a utilização da radiação quando eu sei que o risco associado ele é menor do que o benefício. Na otimização, nós temos que a dose de radiação devem ser mantidas tão baixa quanto razoavelmente exequíveis, que é o nosso ALARA, levando em conta fatores econômicos e sociais. O que é isso? Eu tenho que utilizar, enquanto profissional, técnicas adequadas, mínimas, de exposição, o suficiente para que a imagem ela não seja prejudicada, né? O médico não consiga laudar aquele exame, mas também que sejam menores o possível para que eu não cause um dano maior, exponha aquele paciente a riscos, a potenciais riscos. Então, é responsabilidade do profissional técnico estabelecer esses parâmetros de exposição, de quilovoltagem, de miliamperagem, o menor possível para que eu não exponha o paciente. Limitação de dose. As doses individuais recebidas por trabalhadores e membros do público não excedam os limites anuais estabelecidos pelas autoridades regulatórias. Então, existem alguns limites de dose que são, na verdade, sugestões, não tem nada cravado, mas são sugestões, né, através dessas instituições que regulam a utilização da radiação. Então, elas estabelecem alguns valores que esses valores eles não devem ser ultrapassados. Prevenção de acidente, que as instalações e procedimentos devem ser projetados e implementados de forma a prevenir qualquer incidência de acidente radiológico, por mais que improvável que seja. Então, a gente sempre precisa deixar o nosso ambiente de trabalho, as instalações, de forma segura, para minimizar aí os riscos de acidente, seja por exposição à radiação de forma acidental, ou seja por algum acidente, por um equipamento mal posicionado, um equipamento em mais condições de utilização que possam causar aí um acidente. Quais são essas normas? Que eu falei a vocês que existem normas que regulamentam o uso da radiação, né? Então a gente não vai tratar cada um aqui, mas só para vocês, a título de conhecimento, que existe a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM, que através da sua norma 3.01, ela vai tratar sobre os princípios básicos de proteção radiológica. Já na esfera do Ministério do Trabalho, nós temos a NR09, que vai também controlar as exposições ocupacionais a agentes nocivos, né? Seja de utilização de radiação ou outro tipo de elemento nocivo à saúde. Existe também a NR07, que vai tratar sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é crucial para os trabalhadores que são expostos à radiação. Então, eles precisam passar periodicamente por exames, né,
para avaliar a norma fala que é pelo menos a cada 6 meses, para avaliar se a exposição, os limites de dose, eles estão sendo obedecidos. Então, é uma cadeia aí de procedimentos necessários aí, visando a segurança desse profissional e do paciente. Falando de biossegurança, na radiologia nós podemos aplicar aí 6 medidas essenciais. O uso correto dos EPIs, que é os nossos equipamentos de proteção individuais, através dos aventais plumbíferos, protetor de tireoide, óculos de proteção, luvas, máscaras. Esse é um mecanismo de barreira, né, para diminuição da dose. O controle de exposição, como eu falei para vocês, utilizar a colimação, direcionar o feixe central exatamente na área de interesse, barreiras de proteção, protocolos otimizados e o mínimo de dose possível. Capacitação contínua é o que nós estamos fazendo aqui, relembrando conceitos, né, trazendo elementos para que nós possamos aplicar no dia a dia da nossa atividade. A gente sair do automático. O profissional ele se destaca, ele se torna diferente quando ele sai do automático. E aí ele traz o que aprendeu na teoria e aplica aí no seu dia a dia de trabalho. Higienização rigorosa, aí o processo de desinfecção do equipamento, dos receptores de imagem, das placas, é importante até para você entregar ao seu colega que vai lhe render um material higienizado, né, para diminuir o risco de contaminação de sua e do seu colega. Gerenciamento de resíduos, então os materiais que precisam ser descartados de forma adequada, né, nos seus recipientes devidamente sinalizados, adequados, é importante. Então, nada de descartar a luva no cesto que não é específico para isso. É importante trocar a luva na hora do manuseio do paciente, no leito. É importante, né, que você troque a luva para que não tenha aquela contaminação cruzada ali. Monitoramento constante e avaliações periódicas e monitoramento das práticas que garantem a efetividade das medidas de biossegurança. Então, práticas recomendadas para os profissionais de radiologia. O que é que a gente sai um pouquinho granulado aí, mas dá para entender. A segurança em ambientes com radiação é de responsabilidade compartilhada e a adesão a essas práticas é fundamental para proteger a todos. Então, lembra que eu falei, a responsabilidade do profissional que é detentor do conhecimento técnico de se proteger, proteger os colegas e proteger o indivíduo público. O uso obrigatório do dosímetro, que é fundamental para que se estabeleça um elemento de medição. Então, sem o dosímetro, a gente não tem como medir, mensurar se o indivíduo está ou não exposto à radiação. Manter as portas fechadas durante a realização de exames. Afastar as pessoas, né? Autorizar só pessoas essencialmente fundamentais na realização do exame. E a comunicação imediata. Então, qualquer falha de equipamento, qualquer condição que não ofereça uma segurança adequada deve ser informada para a equipe de coordenação. Controle médico e vigilância em saúde ocupacional. Então, o programa de controle médico e saúde ocupacional é o pilar crucial na proteção dos trabalhadores expostos à radiação ionizante. Ele assegura um acompanhamento contínuo da saúde com foco à prevenção e detecção precoce de qualquer efeito adversos. Então, lembra que eu falei dos exames periódicos, né? Exames periódicos rigorosos, avaliação de aptidão, registro e análise epidemiológica. O que é isso? Todos os dados de saúde são registrados e arquivados para que futuramente se precise investigar uma relação, por exemplo, de um acometimento de um câncer. Então, essa correlação, ela é direta ou indireta? Isso vai ser avaliado através desses registros de análise epidemiológica. Ação e prevenção e reabilitação. Alguns casos e exemplos práticos de segurança radiológica, que é a redução de doses em clínicas, impacto na capacitação profissional. Então, hospitais que investem em programa contínuo de capacitação para suas equipes de radiologia,
eles vão registrar um baixo índice de exposição indevida. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Toda vez quando a gente passa, às vezes é chato, é um treinamento, mas quando a gente relembra, quando a gente traz um fato novo, quando a gente traz uma informação que, eita, realmente, será que eu estou fazendo isso? Será que eu preciso fazer de outra forma? Isso vai, em algum momento, impactar na nossa segurança, na exposição indevida, inadequada, na prática, nas boas práticas na hora da realização do exame e na execução do nosso trabalho. E o monitoramento ambiental eficaz, né? As emergências, preparação e resposta. Em caso de acidente radiológico, a rapidez e eficácia da resposta são cruciais para prevenir a vida e minimizar danos ao ambiente. Então, existe plano de ação detalhado, treinamento constante, comunicação eficaz e minimização dos impactos. Então, como conclusão, a segurança é a responsabilidade de todos. Então, não é só do técnico, também não é só da enfermagem, não é só do médico, não é só da coordenação, não é só do paciente. É o compromisso contínuo quanto à prevenção é responsabilidade de todos. Então, a proteção e a segurança ocupacional não são meras formalidades, mas sim pilares essenciais para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de qualquer ambiente que envolva o uso de radiação ionizante. Cumprir as normas, utilizar EPIs corretamente e capacitar nossas equipes são as ações que salvam vidas e previnem acidentes, construindo um futuro mais seguro para todos. É um compromisso é um compromisso que deve ser renovado diariamente, com a vigilância constante e a busca incessante para a melhoria das práticas. Juntos, podemos e devemos contribuir ou construir ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, onde o avanço tecnológico caminhe de mãos dadas com o máximo de proteção. Então, essa era a mensagem aí que eu queria trazer para vocês. Esse é o nosso interdisciplinar do mês, né, do mês de janeiro, e como eu havia falado, eu vou adotar esse formato de aulas de treinamento online, eu vou disponibilizar no grupo, e aí eu preciso que vocês assistam a aula e tragam alguma dúvida, pode me perguntar, o que eu não souber, eu vou estar procurando a resposta com certeza para vocês, mas e eu vou imprimir a ata para vocês assinarem aí durante a semana, ok? Muito obrigado e bom treinamento para vocês.